O nosso editor está me dando um toquinho ali nos bastidores, porque eu sou uma pessoa que não toma muito água, sabe? Então, ele me indicou com o dedinho, assim, por isso. Então, veja, essa questão da água é fundamental. Acho que o primordial do ser humano é ter o hábito de tomar água. Mas o importante de tomar água é você entender que você precisa tomar goles de água. Não é necessário você botar uma jarra diante de você e achar que você vai se afogar dentro dessa água. Você tem que tomar doses pequenas, cada 30, 40 minutos, principalmente quem trabalha diante de computador. E Rubens, fala um pouquinho, já que você está falando de detalhes, né, de lesões, da presença de alterações da íris, fala um pouquinho sobre, resumidamente, eu sei que deve ter milhões de alterações, de manchas, né, colorações, como você mesmo disse. Fala resumidamente algumas, as principais lesões que a gente pode encontrar numa íris, manchas que indicam determinadas patologias e assim por diante. Perfeito. Então vejamos, numa constituição linfática, como é determinada aqui, nós temos uma íris azul, onde as fibras são bem justapostas, são bem apertadinhas, e você tem um tom acastanhado na parte superior. Isso indica uma acidez no organismo. A área cerebral é mais atingida nesse caso. Como a gente pode ver aqui logo mais abaixo, uma constituição neurolinfática, existem várias lesões. Diferente daqui, onde as fibras são justinhas, aqui existem lesões. Essa pessoa tem uma constituição mais fragilizada, ou seja, uma pessoa que é mais propensa a ter desequilíbrios de alguma ordem. Por exemplo, processos respiratórios, problemas de pele, enfim. Logo mais abaixo também temos aqui uma pluriglandular, ou seja, as lesões são bastante abertas na estrutura da íris. Temos aqui um nível de toxicidade mais aqui acima, não é isso? E, em contrapartida, também numa constituição de uma íris clara, você observa que essa ranhura aqui, em torno um pouco mais adiante da pupila, você tem um anel que indica o trato intestinal. Já aqui em cima você tem uma íris acastanhada, onde há um escurecimento na parte interna, e na borda aqui da íris você tem um anel azulado. Esse processo indica algo voltado no processo de pele e também circulatório. Já nessa íris de constituição biliar ou mista, você pode observar que é uma íris verde, porém ela está com, em torno dela, aqui no centro, uma cor acastanhada. Isso é uma hiperacidez. Então você tem ali um processo que está dificultando a função orgânica. A constituição psórica indica que, por exemplo, mais ou menos esse horário aqui, por volta de 8 horas, você tem um ponto aqui do fígado. Isso indica que há uma probabilidade dessa pessoa vir a ter algum processo nessa área distinta que corresponde ao fígado. E assim, da mesma forma com com os demais pontos. Por exemplo, a constituição tetânica é uma constituição onde a estrutura da íris é bastante fechada, e você tem uns anéis aqui circundando que indicam uma tensão nervosa. Essa é uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência a ser frenética, a ser estressada. Ela já nasce com essa constituição. Porque a estrutura da íris, vamos dizer assim, ela é quase que inalterada. Nós nascemos com uma estrutura já definida. As fibras, as lesões, elas já estão definidas. Ali já denota os aspectos de possíveis desequilíbrios que você pode ter na sua vida. Esse também é um aspecto interessante na iridologia. Então a íris, ela modifica com o decorrer da vida? Na verdade, pode modificar mediante o meio ambiente e o tipo de alimentação, mas a estrutura propriamente dita, por volta de 7 anos, ela já é definida e não se altera. Se você tem uma lesão, ela vai permanecer ali, da forma como ela foi constituída, mediante o seu DNA, a informação do pai, da mãe, isso já está definido. E, por exemplo, eu não tenho uma doença genética, mas eu
Eu tenho uma doença adquirida, que eu adquiri com 30 anos de idade, por exemplo. Sei. Como que ela se apresenta na íris? Na área correspondente, vai identificar que existe uma alteração. Essa alteração, posso dizer que poderá ser um escurecimento ou um clareamento naquela área. E nós falamos tanto, né, no nosso bloco de qualidade de vida, sobre prevenção, que é a palavra-chave. E eu acho que iridologia tem tudo a ver com prevenção. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da iridologia com a prevenção. Bem, na verdade, a prevenção deveria fazer parte do nosso dia a dia. Algumas culturas têm como prevenção, seja por exemplo, na Índia, algumas regiões já existe, por exemplo, já de longa data, tratamento preventivo através de ervas, de massagens, enfim. Você tem, por exemplo, no Japão, você tem na China, já de longa data, os povos têm isso culturalmente. O nosso país está agora despertando para essa realidade, onde a terapia complementar e não alternativa, porque o termo alternativa até é errado, porque você ou faz uma coisa ou faz outra no alternativo. Na terapia complementar, você vai usar como auxiliar em qualquer outro procedimento médico-terapêutico, né? Então, fazer uma avaliação médica, fazer uma avaliação com um terapeuta holístico, por exemplo, é interessante, porque você pode ter uma referência de alguma disfunção que você nem se deu conta ainda. Sim. Então você vai até o médico, é indicado o seu médico, e aí sim o tratamento pode auxiliar, até prevenir qualquer surpresa mais tarde. Porque eu vejo que a iridologia contribui e muito para essa parte preventiva. Bastante. Porque as pessoas não precisam ter dor, não precisam ter nenhum sintoma para procurar um iridólogo, né? Então ele vai lá sem ter nada, sem ter dor, e o iridólogo faz um estudo da íris e indica, olha, esse órgão não está em funcionamento total, esse órgão e assim por diante, né? Então, o que a gente pode observar é que com alguma antecedência, de até, em alguns casos, 2 anos, você começa a ter o órgão sendo afetado, e você começa a observar isso na íris. Sim. Então, a íris realmente ela pode ser uma grande ferramenta para que você tenha uma vida mais saudável, uma qualidade de vida. Sim. Tem outro aspecto também, se você me permite, que a iridologia ela tem vários outros aspectos também importantes. Por exemplo, a iridologia comportamental vocacional. A estrutura da íris já dá uma definição de como você também pode fazer uma escolha profissional. Puxa, que interessante. Porque a cada estrutura, a cada tipo de lesão, o tipo de mancha psórica, por exemplo, lhe dá uma diretriz de quais são as suas habilidades natas que você pode melhor aproveitar. As escolas poderiam aproveitar mais, né? Exatamente. O iridólogo. Aliás, é um sonho meu levar isso para as escolas, porque, veja, quando você olha uma mancha psórica, não uma toxicidade, indica que essa pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa mental, que ela tem uma habilidade para memorização, para trabalhar com números, ser um contador, ser um advogado, ser um gerente, por exemplo, né? Quando você tem uma lesão em forma de ponta de lança, esse é um grande comunicador, é um facilitador de informação. Então, para a área de propaganda, marketing, enfim, tem aquele que tem habilidade para, por exemplo, para trabalhos manuais, para ser um médico, para ser um massoterapeuta. Hoje, nossos adolescentes e jovens, né? Você vê tantos aí com dúvida que profissão fazer. Às vezes escolhe 3 opções que não tem nada a ver uma com a outra, né? Então a ajuda de um iridólogo seria muito importante. Olha, é um trabalho bastante interessante. Eu tenho bons resultados com isso e, em geral, as pessoas se identificam com a característica que é nata dela, né? Sim. Isso é um facilitador para que ela venha fazer uma escolha, pelo menos dentro de várias opções em que ela se enquadre. Rubens, como que você vê hoje a iridologia no Brasil? No início do nosso bate-papo, você disse que lá na Europa é considerado uma ciência. Como estão os avanços aqui no nosso país? Está sendo reconhecida, cada vez mais reconhecida? Olha,
Felizmente, o brasileiro está começando a despertar. Existem bastante profissionais, cada vez mais se especializando, buscando novos conhecimentos, mais informações, porque a iridologia aqui no Brasil ainda é recente, é muito nova. Porém, já existe uma associação... Tem pessoas que nem conhecem, né? Não conhecem, nem sabem que existe, exatamente. né? Há cerca de 8 anos, uma associação foi criada, e essa associação ela tem dentro do seu corpo vários profissionais, inclusive médicos, que se utilizam da iridologia, porém ainda não é regulamentada. Já está se conseguindo um reconhecimento no meio médico, no meio terapêutico, como uma ferramenta bastante funcional. E a tendência é realmente crescer. Existem 2 faculdades, uma no Sul e outra em São Paulo, que é de naturologia, onde a matéria de iridologia também faz parte, junto com o ortomolecular, com a acupuntura. Isso vem assim a melhorar a qualidade e vai dando cada vez mais habilidade para o profissional brasileiro se utilizar dessa ferramenta. Que bom. E você falou sobre médicos, né, profissionais de outras áreas, Isso. de várias áreas, né? O que precisa para ser um iridólogo? É um curso técnico? Todos os profissionais de todas as áreas podem ser um iridólogo? Bem, na verdade, é uma área livre. Você pode ser uma iridóloga, como você pode ser uma acupunturista. É claro que é importante, já que se você estiver imbuído disso, você tem a responsabilidade de buscar conhecimento na área da saúde que possa ser um facilitador para você compreender a sua interpretação, porque você não pode simplesmente fazer disso uma ferramenta que você vai utilizar e isso pode causar de alguma desordem, até emocional, porque a um cliente, né? Então é necessário você ter responsabilidade, você ter interesse em buscar sempre conhecimento, porque você está lidando com pessoas e com vida da pessoa, com o comportamento da pessoa, portanto é importante você ter essa responsabilidade. Com certeza. E nós conversamos então aqui com o Rubens, né? Ele nos esclareceu sobre a iridologia, foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso, e eu vou agradecer a sua presença. Gostaria que você desse os seus contatos, né, para quem queira saber mais sobre iridologia. Então, estou em Guarulhos, no bairro da Vila Barros. Eu tenho o telefone 2849-4653 e também o 2401-1867. A qualquer momento que você precisar, tiver interesse, a gente está à disposição. Estou na Rua Síria, 502, é uma travessa da Otávio Braga de Mesquita, na Vila Barros. É isso mesmo, obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. E nós voltamos a semana que vem com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. Até lá. Até lá.